será que David Harbour acabou indicando que alguém vai morrer na quinta temporada de Stranger Things? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo com pistas e dicas sobre o final da quinta temporada de Stranger Things. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Como todos sabem, a quinta e última temporada de Stranger Things ainda vai demorar um bom tempo até ser lançada, mas isso não quer dizer que a gente não pode ir pescando alguns pequenos detalhes e dicas do que vai acontecer na série. E é exatamente por isso que nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre uma entrevista que o David Harbour, o Hopper, fez. E também sobre alguns comentários que um dos diretores de um episódio da quinta temporada fez numa recente entrevista. Então, já falando sobre o David Harbour, ele fez uma entrevista com o Josh Horowitz no podcast Happy, Sad, Confused, onde ele comenta sobre seus últimos projetos, como Gran Turismo, Thunderbolts e, é claro, um pouco sobre a quinta temporada de Stranger Things. O apresentador perguntou para o Harbour o que ele já sabia sobre a última temporada de Stranger Things e se ele já tinha chegado a ler o roteiro. O ator disse que antes da greve dos roteiristas ele não chegou a ler o roteiro final do último episódio. Porém, ele sabe como a série vai terminar e chegou a ler alguns scripts, que segundo ele estavam ótimos e, como de costume, os irmãos Duffer continuam a se superar. Isso com certeza não é uma surpresa para ninguém. Afinal de contas, todas as temporadas de Stranger Things foram muito boas. E mesmo que tenha tido alguns erros, ora e outras, não é nada que tenha feito o desempenho da série cair. Muito pelo contrário. Apesar de alguns deslizes, algumas coisas só melhoraram e fizeram o universo da série se expandir cada vez mais. Mas enfim, voltando para a entrevista, o David Harbour falou também que essa última temporada será um empreendimento e tanto, e que tudo que será feito aqui é maior do que qualquer outra coisa que já fizeram antes. O que é super empolgante, mas pensando bem, tem que ser assim mesmo. Afinal de contas, a gente está falando sobre a última temporada. E a quarta terminou com Hawks literalmente sendo invadida pelo mundo invertido. Ou seja, eles estão realmente enfrentando o fim do mundo. Então, realmente, essa última temporada tem que ser maior em todos os sentidos. Outra coisa que o David disse na entrevista é que depois dessa quarta temporada, obviamente, tudo é completamente diferente agora. Eles estão num novo mundo. E ele não fala claramente, mas meio que dá a entender que a quinta temporada começa pouco tempo depois da cena final da quarta. Aquela cena onde vemos todos os personagens numa colina vendo todo o seu mundo desmoronar. Então pode ser que a quinta temporada comece algumas horas depois desse momento. Falando por mim, eu iria gostar mais se continuasse exatamente a partir dali. Porque eu quero ver a reação dos personagens para ver o que eles vão querer fazer em primeiro lugar. Mas enfim, vamos realmente esperar para ver o que vai acontecer. Outra coisa que deu para notar nessa entrevista é que o ator tá muito animado para gravar a temporada, mas tá bem chateado já que eles ainda não podem gravar por causa da greve dos roteiristas e dos atores. E realmente é uma pena, porque originalmente eles iriam começar a gravar em junho deste ano e iria mais ou menos até o final do verão de 2024. Só que agora não tem mais nenhuma previsão até o fim das greves. Mas uma coisa bem legal que o ator disse também é que ele sabe, e todos deveriam saber também, que os irmãos Duffer irão recompensar todos os personagens principais ali da turma, como a Eleven, o Hopper, a Joyce, o Mike, o Will, em grande estilo. Ou seja, eles vão ter um bom final. E para completar isso tudo, ele terminou a entrevista dizendo que se tivesse que usar uma única palavra para descrever o final da série, essa palavra seria comovente. Ele disse que o final vai ser muito, muito comovente. E já que ele citou esses personagens e que eles serão recompensados, muita gente pode achar que ele praticamente confirmou que nenhum desses personagens vão morrer. Mas eu não acho que esse seja o caso. Afinal, um desses personagens pode acabar se sacrificando por um bem maior, o que seria bem comovente, casando aí com o que ele disse também. E morrer dessa maneira heróica não é exatamente um final ruim, só é algo triste pro personagem, principalmente se for alguém que a gente goste bastante. Enfim, essa entrevista com o David Harbour foi bem legal e eu até recomendo que vocês assistem ela se vocês gostam do ator. Mas não vai embora ainda não, que a gente vai falar agora sobre uma outra entrevista. Para contextualizar, apesar dos irmãos Duffer serem os cabeças por trás de
tudo na série, eles não são os únicos que dirigem os episódios. E um dos diretores que irá dirigir um dos episódios da 5ª temporada é o Dan Trachtenberger. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim, esse aí é o nome dele. Que tem experiência tanto no cinema como na televisão. Ele já dirigiu Rua Cloverfield 10 e o último filme da franquia Predador, que saiu no ano passado, O Predador: A Caçada, que é muito bom por sinal. Fora isso, ele também dirigiu o primeiro episódio da 1ª temporada de The Boys e já dirigiu um episódio de Black Mirror. Mas enfim, em uma entrevista recente, perguntaram para ele o que ele podia contar sobre a sua direção nesse episódio de Stranger Things. E ele respondeu o seguinte: li meu episódio e estava me preparando antes da greve. Posso dizer que é incrível. Eu realmente não fiz um episódio avulso de uma série de TV antes. Eu me apeguei a fazer pilotos e filmes, mas Stranger Things me conquista pelo coração. Os irmãos Duffer são incríveis e temos muito em comum. Com esta sendo a última temporada e ouvindo um pouco sobre o que poderia ser um episódio que eu poderia fazer, fiquei animado. Ele ainda complementou dizendo também: não acho que Stranger Things se enquadre em uma categoria de temporadas de televisão como Game of Thrones, onde o piloto é legal, depois as coisas ficam mais lentas, e os 2 últimos episódios são a grande batalha. Posso dizer, e olhando para outras temporadas, que é rock and roll durante a temporada inteira. Apesar do diretor não dar detalhes específicos sobre a temporada, a gente pode ter algumas interpretações do que ele falou. Para começar, ele disse que tem muito em comum com os irmãos Duffer, e que tá bem animado pro episódio que ele vai dirigir. E se pensarmos bem, ele realmente tem alguns fatores em comum com os irmãos, porque Stranger Things é cheio de criaturas, como o Demogorgon, o Devorador de Mentes, enfim, vocês sabem. E o diretor também já tem experiência com esses tipos de coisas, porque no próprio Rua Cloverfield tem criaturas. E em Predador nós temos o próprio Predador, que é uma criatura e tanto. Fora isso, nesses 2 projetos que eu citei antes, ele sabe criar uma atmosfera muito assustadora, o que combina bastante com o que a gente espera da 5ª temporada de Stranger Things. E eu não estranharia se ele dirigir um episódio que seja inteiramente focado em criaturas do mundo invertido, até mesmo criaturas novas que nunca apareceram na série antes. Eu acho que esse episódio pode ser um com muita ação, ao mesmo tempo que tem um tom muito assustador. E considerando esse comentário que ele fez, que há rock and roll em toda a temporada, isso dá uma dica que realmente vai ser empolgante o tempo todo. A gente não vai ter tempo para pensar, vai ser pauleiro o tempo todo, como os irmãos Duffer já disseram em algumas entrevistas também. E pensando bem, eu realmente espero que seja assim, porque agora tem muita coisa em jogo. Eles estão literalmente tentando evitar o fim do mundo. Vai ter criatura para todo lado, então eles não vão ter tempo de ficar focando em coisas mais bobinhas e desnecessárias como aconteceu nas outras temporadas. Ou até mesmo esquecer alguns personagens no churrasco, como aconteceu na última temporada. Pelo menos a gente espera que não, né? É verdade. Mas resumindo bem tudo, a gente tem uma longa espera pela frente até a última temporada estar entre nós. E mesmo sendo poucas informações, esses pequenos detalhes só aumentam mais o hype e só me fazem acreditar que essa última temporada vai ser super emocionante e vai valer muito a pena. Agora já me conta aí nos comentários o que você espera da última temporada, e se você gostou desse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada que rola por aqui e não deixa de conferir esses outros vídeos aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!